Olá pessoal, então esta é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de processos estocásticos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre séries temporais, nossa terceira aula. Eu sou o professor Dave Oliveira. Muito bem, nesta videoaula, passando o nosso roteiro, que a gente vai trabalhar na videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos para séries estacionárias, tá? Ou seja, séries temporais, modelos para séries temporais cujos processos sejam estacionários. Vamos falar de uma classe de modelos, a classe modelo ARMA, em tendência e o sazonal também. Que vai ser como a gente vai ver, é uma classe de modelos, é um conjunto de modelos para séries estacionárias. E por fim a gente vai ver o processo de modelagem de uma série, ou seja, dado um conjunto de dados, uma série temporal, como é que a gente pode fazer o processo de modelagem, ou seja, escolher o melhor modelo, bem como a sua estimação. Muito bem. Então, a gente vai trabalhar usando a nossa notação de processos, ou seja, a gente vai admitir que eu tenho um processo estocástico cuja variável aleatória é xt, né? A nossa indexação de t está sob o conjunto dos naturais. É comum também aparecer sob o conjunto dos inteiros, tá? A anotação é possível fazê-la. O conjunto de valores que a gente vai ter associado à variável aleatória é o conjuntos reais. Por isso que a gente vai trabalhar com o processo gaussiano. A gente vai assumir que esse processo aqui tem uma distribuição multivariada, normal, né, sendo caracterizado como processo gaussiano. Além disso, o processo será não estacionário, né? E quando eu falo não estacionário, a gente vai considerar aqui, inicialmente, que ele é não estacionário na média, tá? Ou seja, na esperança. Significa que, para qualquer que seja os valores de t, o índice t, o valor dessa esperança é sempre constante, dessa média é sempre constante. A gente vai trabalhar com o caso que essa média seja zero, tá? Mas a princípio poderia ser qualquer valor. Bem, como a gente já viu, né, reforçando um pouco, a estratégia que a gente vai adotar é que a nossa série temporal, né, a composição do valor xt da variável aleatória xt vai ser composto, né, por uma componente determinística, a qual a gente separou em tendência e sazonalidade, e a qual a gente vai ter instrumentos que vão servir para detectar e para estimar essa componente e o seu efeito, né, no valor de xt. Mais uma componente aleatória, que a gente vai chamar de zt aqui, e esta componente aleatória naturalmente tem uma distribuição de probabilidade associada. Dada essa decomposição com a qual a gente vai trabalhar, então a gente vai ter o seguinte cenário. Vamos supor que a nossa série, o nosso processo xt, ele seja não estacionário. Ou seja, considerando essa composição, eu tenho aqui uma influência de tendência ou sazonalidade, mais a componente aleatória em xt, e xt nos gera esse gráfico aqui só ilustrativo, tá? Mas poderia ser qualquer gráfico que tivesse essas duas componentes. O que a gente vai... Então, a gente viu, né, isso, a gente sabe como fazer, a gente pode detectar a existência da tendência e da sazonalidade via teste de hipótese, né? Essa detecção também ela pode ser
pode ser não verificada, né, mas pode ser pelo menos capturado um indício dela através de análise gráfica, que também é uma forma de se identificar esses comportamentos. Uma vez que eu tenho a tendência e sazonalidade, então a segunda tarefa é estimar e remover esse efeito, né, dessa componente determinística da nossa série original. A gente viu que pode fazer a estimação via o processo de regressão polinomial, regressão local, diferenciação e dentre outros métodos existentes para fazer o processo de estimação dessa componente, dessas duas componentes, se for evidenciado que elas existem. Uma vez que a gente tem essas componentes estimadas, o que eu vou fazer? Eu vou remover essas componentes, o efeito dessas componentes de xt. No caso, pegando da variável xt e removendo o efeito estimado de tendência e de sazonalidade naquele respectivo t. O que a gente vai assumir é que a componente aleatória restante, residual aqui, ó, né, a zt, que vai ser o que vai sobrar, ela vai ser um processo estacionário. Então a gente vai admitir que esse processo é estacionário. Ao longo do curso a gente comentou já sobre técnicas para fazer tanto a detecção quanto a estimação / remoção desses efeitos. A gente não vai discutir novamente, mas agora a gente vai afunilar a nossa análise para processos que sejam estacionários, ou seja, processos com essa característica de ZT. Perceba que eu estou falando de estacionariedade em valor de média, tá? Nesse caso aqui, em valor de média. A gente está assumindo, claro que também variância a gente vai ver, mas a gente vai focar aqui mais na média, porque a gente vai ver que tem modelos, inclusive para processos não estacionários em variância. Mas a gente vai admitir que os dois são não estacionários. São estacionários, melhor dizendo. A gente pode observar aqui pelo comportamento aqui da série a característica de estacionalidade, porque os valores observados aqui, né, indicam que a variação da média de cada ZT não varia de acordo com os valores de T. Então é nisso que a gente vai focar, neste caso aqui. Muito bem. Com isso a gente vai começar a trabalhar com os chamados modelos ARMA tendência e ARMA sazonal, tá? Eles são modelos para séries, para processos não estacionários em valor de média. Ele também é estacionário em variância, aqui também, mas aqui eu estou dando uma ênfase maior em valor da média, que é o que vai estar mais explícito aqui. Então esse processo aqui, a gente vai assumir que a gente pode modelar ele segundo uma classe de modelos chamada classe ARMA, ou de tendência ou sazonalidade. O primeiro modelo é o chamado modelo autorregressivo, tá? É o modelo, está dentre os modelos mais simples, só para a gente ilustrar a hierarquia dos modelos que a gente vai poder utilizar para modelar esse processo. Então, o AR vem de autorregressivo, depois a gente vai entrar em detalhes nesse modelo. Um segundo modelo é o chamado média móvel, né? Aqui nesse caso do inglês, moving average. Perceba que ele tem aqui um indicador, né, que vai nos orientar com relação aos parâmetros desses modelos. Aqui é Pzinho, então P minúsculo, aqui é Qzinho, Q minúsculo. A junção desses dois modelos aqui, né, a composição desses dois modelos vai gerar um chamado ARMA, PQ, Pzinho, Qzinho,
onde esse ARMA é o acrônimo de autorregressivo média móvel. É como se fosse a composição, né, é o caso mais completo ou geral desses dois modelos. Além disso, eu posso trabalhar esses casos iniciais, eram modelos chamados modelos em tendência, tá? O AR tendência, o MA tendência e o ARMA tendência. Eu ainda posso trabalhar com o chamado sazonal autorregressivo, tá? Cujo indicador é Pzão, P maiúsculo, aqui. O sazonal média móvel, também, cujo indicador é Qzão. A composição dos dois modelos gera um modelo chamado sazonal autorregressivo média móvel, com os dois indicadores, né, o Pzão e o Qzão. Então, todos os dois aqui conjuntamente formam esse modelo mais geral. E, finalmente, eu posso fazer a composição desses dois modelos. O ARMA, Pzinho, Qzinho, tendência, e o ARMA sazonal, Pzão, Qzão, gerando um modelo mais completo, chamando sazonal, modelo ARMA em tendência e sazonal, Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão. Então, essa aqui é a estrutura, vamos dizer, hierárquica dos modelos, partindo do modelo mais simples para o modelo mais complexo, mais parametrizado. Observa o seguinte, que esses indicadores aqui, ó, quando eu salto daqui para cá, ou seja, se eu tenho um modelo mais geral e eu estou partindo de um modelo específico, eu vou assumir que esses valores inexistentes aqui são zerados. Então, por exemplo, aqui no ARMA, Pzinho, Qzinho, você vê que a diferença em relação a ele é que não tem o Pzão, Qzão. Significa que o Pzão e Qzão são zerados. Idem para as outras situações aqui, tanto daqui para cá, né, do segundo nível de modelos aqui para o terceiro nível ou para o primeiro nível a considerar o nível mais simples. Então, esses modelos são os modelos que a gente vai tratar aqui para tentar explicar a variabilidade e mais do que explicar a variabilidade, explicar o comportamento desta série ZT, que vai ser principalmente útil mais à frente, né, ao explicar o comportamento e principalmente modelar esse comportamento, vai ser útil, esses modelos vão ser úteis para fazer processos de previsão, né, que é um dos focos, né, não o único foco dos estudos de séries temporais. Muito bem, então vamos ver o modelo inicial, que é o modelo autorregressivo, tá? De ordem P. Então, como eu disse, ele é chamado de autorregressivo, é referente à sigla aqui, né? A ordem P, esse P ele é um valor que é discreto, ou seja, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bem, para construir esse modelo, o que a gente vai assumir? Primeiro, a gente vai assumir uma variável aleatória, AT, que vai seguir uma distribuição normal com média 0 e variância sigma 2. A variável é ID, tá? Ou seja, ela é independente, tem a mesma distribuição para todos os T's. E essa variável ela é comumente referenciada como ruído branco, tá? Muitas vezes ela vai aparecer a notação de um ruído branco. Quando eu me refiro a ruído branco, eu estou me referindo sempre a um processo estocástico no qual ele é estacionário em média e ele é estacionário em variância também, porque a variância é constante, assume um valor constante para todo AT e a média também. Nesse caso aqui a gente está adotando como sendo zero, mas como eu disse, poderia ser outro valor μ não constante. É importante, só para frisar, esse sigma 2 ele é a variabilidade desse AT, né, do associado à variável aleatória AT. Muito bem, com isso eu consigo construir, né, ou consigo esboçar aqui uma estrutura dos valores da sequência de valores de AT, do processo AT,
definido aqui como ruído branco com esse comportamento. Então eu vou ter o A1, A2, A3, AT menos P, AT menos P mais 1, vou seguir AT menos 1 e AT. Veja que eu enfatizei aqui esses aqui porque a gente vai precisar deles. Então, na verdade, aqui eu tenho a sequência de observações, né, ou de variáveis aleatórias referente ao meu processo ruído branco, AT, gerado por esse comportamento. Além disso, eu fiz aqui em destaque, já que a gente está trabalhando com o processo ZT, e a gente assume que ele é estacionário, eu vou construir aqui da mesma forma, de forma análoga, um organograma, uma organização, aqui uma ilustração gráfica, de tal maneira que eu apresente os valores, né, ou as variáveis aleatórias, Z1, Z2, Z3, ZT-P e assim por diante, até o nosso ZT, tá? Destacadas aqui. Bem, o que a gente está interessado é tentar saber ou descobrir qual que vai ser a composição de ZT, tá? Então, o nosso ZT aqui, que é a última, que é a observação em foco aqui que a gente está interessado, ela vai ter uma composição, ou seja, uma forma na qual eu vou fazer a geração do seu ZT. E como é que vai ser essa forma? Bem, primeiro, ela vai depender, a sua ZT vai depender de uma combinação linear, tá? Dos P valores de variáveis aleatórias anteriores a TT. Por isso, em destaque, eu tenho aqui do ZT-1 até o ZT-P. Ou seja, ela vai ser uma combinação linear. Por quê? Porque você vê que para cada um dos seus ZTs, eu vou ter um peso aqui, né? Ou um parâmetro, um coeficiente, que eu vou chamar aqui de Φ'1, Φ'2, Φ''P, que está relacionado ao valor vizinho, né, o valor subsequente da série ZT. Então aqui, o Φ1 é o T-1, o Φ2 o T-2, o Φ''P vai ser o T-P. Aqui lateralmente eu estou construído só apresentando de uma forma mais simplificada, onde eu tenho um somatório, a notação de somatório aqui, mas é a mesma expressão, só que reduzida. Perceba que o somatório vai até P, ou seja, são P componentes, P vizinhos. Daí vem-se, a gente pode já identificar porque o modelo tem ordem P, que você vai considerar os P valores anteriores aqui, ó, na sua construção de ZT, tá? Para além disso, né, esses valores eles não podem ser indiscriminados, ou seja, existe uma restrição nesse conjunto de valores Φ1, Φ2 até Φp, de tal maneira que eu garanto algumas propriedades da série, entre elas a propriedade de ser estacionário, tá? Então, esses valores não podem, eles têm uma restrição sobre eles, que valores que podem assumir Φ1, Φ2 até Φp. Mas não é isso, não é somente isso. A composição do meu ZT também vai ter uma influência do AT respectivo, ou seja, da variável aleatória em AT, da sequência do ruído branco. E aí, nesse caso, né, com peso 1, né, ou seja, mais ela totalmente. Então, no caso do modelo autorregressivo, por que ele é chamado autorregressivo, né, a terminologia? Primeiro, que o termo auto é que eu estou fazendo o termo de regressão, melhor dizendo, é que eu estou propondo aqui um modelo de regressão. Se a gente enxergar, isso aqui é basicamente um modelo de regressão, tá? No qual a própria variável é utilizada como variável explicativa. Aí do termo autorregressivo, uma regressão usando a própria variável.
Com isso, a gente constrói o modelo. Então, o nosso modelo é definido, o modelo AR de ordem P, ele é definido dessa forma. Muito bem. O modelo média móvel Q, ele vai ser construído de maneira similar. Lembrando que o Q também é uma ordem, o Qzinho, ele também é uma ordem do meu modelo, né, associado ao modelo média móvel. E, para além disso, ele também, o Q, assume valores naturais, né? Então, ele pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Natural com o 0, né? Considerando o 0. A mesma base de construção vai ser utilizada aqui. A gente vai ter o ruído branco definido, mesmo comportamento do modelo autoregressivo que a gente apresentou. E a nossa estrutura vai ser similar para a geração do valor de ZT. A única diferença é que essa composição de ZT agora vai ser um pouquinho diferente. O que eu vou fazer é que o valor de ZT, o valor que ZT assume, vai ser o resultado entre uma combinação linear dos seus ATs anteriores ao índice T. Então, perceba que eu estou fazendo. Eu estou combinando do AT-1 até o AT-Q. Combinação linear que pressupõe que cada um dos ATs tem um coeficiente. θ1, θ2, θp e assim por diante. Tá? Então, esses valores aqui, ó, multiplicados, a convenção é negativo, mas o fato de ser negativo e positivo não vai alterar tanto não na definição do modelo, mas a convenção é negativa aqui. E aqui simplesmente a apresentação do modelo de maneira simplificada, em termos de notação de somatório. Então, eu juntei esse termo todo geral em noção de somatório. Para enfatizar aqui, ó, o AT-1, que é esse elemento aqui, ele vai ser multiplicado por menos θ1. Né? Mais o AT-2, seria o subsequente, multiplicado por menos θ2, e assim por diante. Mais o AT final aqui, ó. Então, no caso do autoregressivo, a gente está pegando essa componente, no caso da média móvel, a gente está pegando essa componente. Perceba que ela, nesse caso aqui, ela vai ser, o termo média móvel, ele vem de uma, porque o que eu estou calculando aqui é uma média, tá, dos seus ATs, o seu ZT é uma média dos seus ATs, uma média ponderada, naturalmente, né? Você tem uma ponderação aqui nos tetas 1, θ 2 até o θp, né? Então eu estou calculando a móvel, a mobilidade é que à medida que o T avança, essa posição aqui também vai avançar dos seus valores em AT. Então essa é a composição da geração do modelo média móvel, tá? O que está definido a ordem do modelo vai definir quantas observações do ruído branco você vai pegar anteriores ao T. Nesse caso, T-1 até T-Q. Bem, agora eu posso compor esses dois modelos. O modelo autorregressivo, média móvel. A construção é a mesma, com base no ruído branco. Aqui eu vou ter a estrutura muito parecida, então aqui eu tenho os ruídos brancos, só que eu vou destacar aqui, ó, o AT-Q, ou seja, vai até o AT-Q, aqui em destaque, AT-Q e aqui AT-Q mais 1, né, que está avançando até o AT, e aqui eu tenho destaque, óbvio, o ZT-Q, aqui, mas eu tenho destaque o ZT-P aqui, ó, porque eles vão ser pontos chaves aqui na hora de definir as vizinhanças. Com isso, a forma de construção do ZT agora vai ter 3 componentes, na verdade. Ao contrário, ou generalizando os 2 casos anteriores, onde a gente tinha só 2 componentes, né? Um somatório em função ou dos ATs ou dos ZTs, mais a composição do ruído. A primeira componente, então, é a componente autorregressiva.
que vai ser o somatório de todos os termos aqui, ó, vizinhos ou passados, né, de ZT no processo ZT anteriores a T. Então vai de ZT menos 1 até ZT menos P, com a conhecida parametrização, né, dos coeficientes, os pesos aqui associados φ e a cada um dos valores anteriores. Menos a parte média móvel do modelo, né? Então, menos o somatório dos coeficientes, de cada um dos coeficientes, né? Multiplicados, combinados linearmente em relação a AT menos 1 até AT menos Q. Então, todos eles aqui vão ser somados, multiplicados pelo respectivo coeficiente. O seu valor negativo vai ajudar na composição de ZT. Mais o valor do ruído branco no momento T, né, ou no índice T. Então, essas três componentes vão ajudar a explicar o nosso valor de ZT. Né, vão definir, sob o modelo ARMA, a composição do nosso ZT. Bem, a gente pode trabalhar com os chamados modelos sazonais, tá? As versões sazonais do autorregressivo, do média móvel e da construção dos dois modelos, né? Da composição dos dois modelos. Nesse caso aqui a gente vai usar a ordem pesão, tá? Então a ordem aqui é pesão. Os valores de pesão também variam de 0, né? Variam sobre os naturais adicionando 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, são os valores de P possíveis, né, para a ordem do modelo. A construção vai ser muito similar também, a gente vai ter o ruído branco, só que agora a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente. Na verdade é a mesma série, só que a gente vai enfatizar alguns pontos-chave da série. Então aqui eu tenho o meu valor de ZT, que eu estou interessado. Nosso valor de ZT está descrito aqui, ó. Aqui, ó, nessa linha, eu vou ter a indexação. Antes eu colocava o XT e o AT dentro da bolinha aqui, ó. Mas aqui agora a gente vai deixar a bolinha isolada só para a gente enfatizar melhor a indexação. Então esse aqui é o mais recente elemento, T. Aqui T-1, T-2, T-3 e a série segue. T-4, T-5. Só que, como a gente trabalha aqui com a ideia de sazonalidade, a gente vai admitir que a série tem alguns ciclos, né? No qual, veja, aqui a série por construção, tá? Por construção da série, ela tem alguns ciclos. A gente já removeu o efeito de sazonalidade e o efeito de tendência. Mas a série continua tendo ciclos na sua definição. Um exemplo é o seguinte: se eu pego um momento T, e vamos supor que essa série aqui seja uma série, para exemplificar, de observações mensais, tá? Por exemplo, de nível de emprego, tá? Então o que vai acontecer? Esse aqui vai ser o nível de emprego em dezembro, depois em novembro, em outubro. Então, no ano K. No ano K-1, quando eu chegar no T menos o F, onde o F é o tamanho do ciclo, né? Ou seja, no caso nosso aqui, se a gente está considerando observações mensais do ano, são 12. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou retroceder um ano em termos de meses, né? Então aqui eu teria o dezembro do ano K e aqui eu teria o dezembro do ano K-1, que é a observação T-F. E assim por diante. Dia da semana é a mesma coisa. Se aqui é a segunda da semana K, aqui seria a segunda da semana K-1, a segunda da semana K-2 e assim por diante. Então a indexação aqui, ela funciona da mesma forma como os casos anteriores, só que aqui eu estou destacando esses períodos sazonais. Tá? Muito bem. O modelo
sazonal autorregressivo, como que ele é construído? Ele vai admitir que no seu ZT vai ter uma influência, né? Uma influência dos Psão valores anteriores em termos sazonais, ou seja, se a gente tomar lá o exemplo do ano, se aqui é dezembro, eu vou admitir que o dezembro desse ano ele ajuda-nos a explicar o dezembro desse ano, se a gente tomar o dezembro do ano passado, do ano K-1, do ano K-2, do ano K-3, menos 4, e seguindo até o ano K-P. Todos os dezembros. Então, a diferença é que aqui ele vai pegar os valores anteriores em termos sazonais, tá? Os mesmos meses de mesmo ciclo dos anos anteriores. Se a gente considerar o exemplo de observações mensais ao longo do ano, ou os mesmos dias da semana das semanas anteriores. E assim por diante. Em outros casos, né, de outros ciclos sazonais. Veja que é uma combinação linear, né? Da mesma forma que no modelo autorregressivo, né? Eu vou usar aqui um φzão L, tá? Onde o L é um índice que varia de 1 até P. Esse L, ele vai ser o coeficiente associado ao ZT, né? Ao Z, o valor na série, do valor na posição sazonal respectivo. Então, se for meses, o valor do mês do ano anterior, do respectivo mês do ano anterior. Se for dias, o valor do respectivo dia da semana anterior, e assim por diante. Pegando os P, na verdade, ciclos anteriores. Então, aqui vai de 1 até P ciclos anteriores a K. Tá? Então, esses coeficientes aqui vão ajudar a formular o valor de ZT. Mais a componente AT. Então, no modelo sazonal autorregressivo, a gente tem esse comportamento. O sazonal média móvel, a ideia vai ser a mesma. Então, eu vou ter também a definição do ruído branco. Eu vou ter agora um índice ou uma ordem, né, do modelo Q, que também varia de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A estrutura vai ser a mesma, como a gente trabalhou no caso anterior, só que eu vou destacar os Q ciclos anteriores. Então, aqui eu tenho Q ciclos anteriores aqui na sua série. Se forem observações mensais ao longo do ano, os Q anos anteriores. Se forem observações diárias ao longo de semanas, vão ser as Q semanas anteriores e assim por diante. Então, a composição do nosso ZT, está em destaque aqui verdinho, do nosso processo associado a ZT, vai ser... agora, ao invés de pegar a combinação linear dos ZTs, né, anteriores considerados a sazonalidade, eu vou pegar dos ATs, né, ou seja, do ruído branco. Então, vou pegar a composição o valor do AT respectivo ao ano anterior, o mesmo, né? Então, se aqui é dezembro, considerando o ano, aqui seria o ruído, né, o AT relativo a dezembro do ano passado, ao ruído relativo a dezembro do ano retrasado, e assim por diante. Até o ano Q, ao dezembro do ano Q, anterior ao ano K. Mais o ruído branco aqui como componente. Então, isso é que vai determinar o valor nosso de ZT. O modelo que compõe as duas, no caso sazonal, de forma análoga ao modelo autorregressivo média móvel, ele vai ter os dois indicativos de ordem, o Pzão e Qzão,
o ruído branco naturalmente construído, e aqui, agora eu vou ter as duas componentes juntas, a autorregressiva e a média móvel, só que em termos sazonais. Então aqui eu tenho o termo autorregressivo, sazonal, considerado os Pzão aqui, tá? Aqui é Pzão. Os Pzão, valores de ciclos anteriores, né? Os P's ciclos anteriores, e eu vou pegar exatamente o valor respectivo, né, do valor T no ciclo anterior. Menos a parte média móvel sazonal, que está ilustrada aqui. Então, para cada um dos ciclos, eu vou ter o respectivo valor tomado aqui. Só para deixar claro, o nosso F aqui, ele é o tamanho do ciclo, tá? É a frequência do ciclo. Então, nesse caso aqui, se fosse observações mensais ao longo do ano, seria 12. Se fosse observações anuais, observações diárias ao longo de semana seriam 7 e assim por diante. Mais o ruído branco aqui, ó, referente ao AT, que vai ajudar a compor a nossa série, os valores da nossa série. E eu posso fazer a composição dos dois modelos, tá? Do autorregressivo média móvel em tendência e em sazonalidade. Aí a ordem dele vai, né, os indicativos de parametrização aqui vão ser 4 indicativos, Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão, tá? A definição do processo do ruído branco, a definição desse modelo também vai ser utilizado o ruído branco como base de construção. Todos eles a gente utiliza o ruído branco. E aqui eu tenho a mesma estrutura de construção. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, agora eu vou ter a componente autorregressivo tendência, tá? Então, são os valores subsequentes do mesmo ciclo, aqui, ó, da maneira como a gente viu o autorregressivo, menos a parte média móvel em tendência, também que vai influenciar com os respectivos valores dos coeficientes, né, e as ordens definidas, Pzinho e Qzinho, mais a componente sazonal autorregressiva, ou seja, os valores relativos a cada um dos mesmos valores T em termos de ciclo sazonal, mais o valor média móvel, tá, em termos de ciclo sazonal, mais a componente AT. Com isso a gente gera, né, o modelo final. A gente tem no modelo final a composição do nosso ZT. Muito bem, como é que a gente faz a modelagem e a estimação? Ou seja, dado uma série, como é que eu sei que modelo, qual desses modelos que eu vou utilizar na hora de fazer o processo de estimação, né? Então, a modelagem, né, no nosso caso aqui, vai implicar em como é que eu vou escolher o modelo, o tipo de modelo que eu vou usar e a ordem do modelo, tá? A ordem significa que valores de Pzinho, de Qzinho, de Pzão e Qzão que eu vou usar. O que, né, de uma certa forma, também vai determinar o modelo, né? Se eu zerar alguns deles, eu determino automaticamente o modelo que eu estou usando. A nossa resposta para essa pergunta é olhar para as funções de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Elas vão ser o nosso instrumento, a nossa estatística descritiva, que vai direcionar como que a gente vai escolher a ordem, né? Ou pelo menos a gente vai ajudar a resolver o problema de quais modelos devem ser investigados. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter uma série observada, ZT, e a partir dela eu vou ter a função de autocorrelação e autocorrelação parcial, tá? Que a gente sabe já a definição dessa função, da construção das duas funções. O que vai ocorrer é que cada um desses modelos que eu expus vai ter uma função de autocorrelação e uma função de autocorrelação parcial
populacional característica, né? Ou seja, ela tem um comportamento específico. Dentre todos esses modelos que a gente ilustrou, cada uma delas tem uma função de autocorrelação parcial. O que eu vou fazer é a comparação da função de autocorrelação que eu tenho associada aos meus dados e vou verificar dentre os modelos as funções de autocorrelação populacionais dos modelos dos modelos disponíveis, né, os modelos pelo menos apresentados aqui. E a ideia é tentar identificar qual função, né, populacional está mais adequada, ou está mais parecida com a função de autocorrelação e autocorrelação parcial amostral. Então, nesse caso eu ilustrei essa, porque aqui, ó, essa aqui está um pouco diferente, essa aqui está um pouco diferente, essa aqui está mais parecida. Então, essa. Então, isso vai nos garantir, pelo menos, reduzir o problema aqui da definição da ordem. Vai simplificar o problema da ordem. De que maneira? Uma vez que a gente acha que essa função, esse conjunto de modelos aqui, vai ter uma função de autocorrelação mais parecida com as dos dados, o que a gente vai definir, aí sim, a partir desse estudo descritivo, são os valores máximos de Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão, ou a sua inexistência, né? Pode ser zerados também. E a partir desses valores máximos, a gente tem a definição dos chamados modelos candidatos. Quando eu digo máximo, se eu colocar aqui o valor 1, significa que o meu Pzinho, no Pzinho, significa que o meu Pzinho pode ser 0, pode ser 1, né? Se ele fosse 2, o Pzinho poderia ser 0, 1, 2 e assim por diante. Então, eu tenho essa definição desse valor máximo associado para eu poder fazer a restrição entre os modelos que eu considero candidatos a explicar, né, a nossa série original. Bem, e como que a gente vai fazer essa comparação? A gente precisa saber o comportamento de cada um das funções de autocorrelação populacional, salvo considerando cada um dos modelos, tá? Aqui a gente vai falar só sobre modelos sobre tendência, tá? Então seriam os primeiros, o AR, o MA e o ARMA. O que vai acontecer? No caso do AR, de ordem P, a função de autocorrelação populacional, ela tem dois comportamentos, né, que podem ser diferentes, que na verdade dois comportamentos característicos desse modelo. Uma é que a função de autocorrelação tem um decaimento exponencial. Então ela tem os valores de autocorrelação que vão decaindo ao longo do tempo. Ao longo do H, né? Ao longo do tempo não, ao longo do H, que seria a distância entre as duas observações. Ao mesmo tempo também que ele tem um comportamento de senoide amortecida, tá? Isso vai depender do valor paramétrico. A depender dos valores dos φ associados ao modelo ao modelo autorregressivo, eu vou ter ou esse comportamento, onde a série tem um decaimento exponencial, ou um comportamento de senoide amortecida. Por que ele é senoide amortecida? Porque ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então esse comportamento aqui vai estar ilustrado. Se eu tiver esse tipo de comportamento, é um indicativo, pode ser um indicativo que a função de autocorrelação, aliás, pode ser que o modelo, né, um indicativo que o modelo que gerou esse processo pode ser um modelo autorregressivo. No caso do modelo autorregressivo de ordem P, a função de autocorrelação populacional tem o seguinte comportamento, ela tem valores até o lag P, tá? Até a vizinhança P. A partir da vizinhança P, o valor é zerado. Então, ela tem valores de autocorrelação só entre os P vizinhos, né, da observação ZT. Nesse caso aqui, considerando a função de autocorrelação parcial. A partir daqui, o valor é zerado. Então, toda vez que eu tenho esses dois comportamentos, né, esse comportamento da função de autocorrelação e esse da função de autocorrelação parcial, é um indicativo que o meu modelo a ser utilizado é o modelo autorregressivo.
E aí, nesse caso, eu posso definir como a ordem máxima do modelo, né? A gente pode trabalhar com o nível P. Por que eu estou dizendo ordem máxima? Porque isso não vai me garantir, né? No caso, principalmente de observações amostrais das funções de autocorrelação, isso não vai estar muito claro, né? Esse comportamento aqui dessa senoide, desse decaimento exponencial ou dessa senoide, ele vai ser tanto para se eu tiver um só parâmetro, ou seja, φ1, se eu tiver dois, φ1, φ2, se eu tiver 3, φ1, φ2, φ3. Então, para isso, a gente vai definir como sendo a ordem máxima do nosso modelo em função desse olhar sobre as funções de autocorrelação. Nesse caso, o mais seguro é tentar enxergar a ordem máxima em P e, nesse caso, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com todos os modelos anteriores aqui. Ou seja, se o meu P aqui é 2, eu vou trabalhar com modelos de ordem Pzinho igual a 2, igual a 1, igual a 0. O modelo MA, ele tem um comportamento na função de autocorrelação populacional, que ela é truncada em Q, ou seja, ela tem valores observados de autocorrelação até o lag Q, ou seja, a vizinhança Q, o xt menos Q. A partir desse valor, você tem os valores zerados dessa função de autocorrelação. Ao passo que a função de autocorrelação parcial vai ter o mesmo comportamento da autorregressiva por causa da função de autocorrelação. Então, ele vai ter um decaimento exponencial ou uma senoide amortecida, a depender dos valores de φ. Aqui o mesmo destaque, né? A gente identifica aqui que a função vai ser travada em Q, mas na prática, como a gente vai estar olhando para funções de autocorrelação amostral, né? A gente vai definir esse valor como sendo o valor máximo e investigar todos os modelos abaixo desse Q. Então, se aqui o Q for 2, eu vou investigar modelos de ordem Q igual a 2, igual a 1, igual a 0. A composição dos dois modelos, o ARMA, Pzinho e Qzinho, né? A função de autocorrelação tem um comportamento de decaimento exponencial ou senoide amortecida, bem como a função de autocorrelação parcial, também desse modelo, também vai ter o mesmo comportamento, só com uma diferença. Ela só vai começar esse decaimento exponencial ou essa senoide amortecida a partir do lag P menos Q, ou seja, da diferença dos dois lags. A diferença das ordens dos modelos. Então, esse intervalo aqui você vai ter correlação e a partir dele você vai ter esse decaimento exponencial. Por isso que a gente vai ter que olhar com bastante atenção a função de autocorrelação amostral e ver qual delas, né, ou qual dessas funções estão mais similares, né, ao comportamento da observada nos dados. A partir disso, você vai definir as ordens de P's e Q's e, consequentemente, vai definir as ordens máximas de P's e Q's e, consequentemente, alguns modelos candidatos. No caso da sazonalidade, tá, o processo vai ser o mesmo da tendência. Eu vou analisar as chamadas FAC e FAC-P sazonais, tá? Essas funções sazonais, a função de autocorrelação e autocorrelação parcial sazonal, como é que ela funciona? A estrutura dela é a seguinte: a gente vai considerar, dado lógico uma frequência, né? Veja que a frequência vai determinar o tamanho do ciclo, né? Meses em anos, vai dar 12 meses em um ano, dias da semana vai dar 7 dias em uma semana, e assim por diante, a depender da aplicação. A função de autocorrelação sazonal, ela vai considerar, ao invés de eu fazer a dependência entre o xt e o xt mais h, na verdade você vai fazer entre o xt mais h'(f). Na prática, o que você vai fazer é a correlação entre um elemento do ciclo e o mesmo elemento de um ciclo posterior ou anterior, tá?
Em outras palavras, usando um exemplo, seria a correlação entre o dezembro de um ano e o dezembro do ano passado, ou a segunda-feira de uma semana e a segunda-feira da semana passada. Nesse caso, da semana futura seria aqui, mas é análogo. Então, esse seria o sazonal. O R também oferece funções para calcular as duas funções, né, para o caso amostral, tá? Destaque para o caso amostral. Então, o comportamento delas é similar ao comportamento do caso de tendência. Definidos, então, os máximos Pzinho, Qzinho, Pzão e Qzão, a ordem máxima do modelo, o que eu vou fazer? Eu vou gerar modelos candidatos. Quantos modelos serão? Vão ser Pzinho mais um, Qzinho mais um, Pzão mais um, Qzão mais um. Só com um exemplo, suponha que eu ilustrasse aqui que os valores fossem 1, 0, 0, 0. Então eu teria dois modelos, né? Aliás, dois modelos não, né? Fazendo a conta aqui, ó, 1, 0, 0, 0 como ordem máxima. Então seria 1 mais 1, 2, mais 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então tudo 1 aqui, seriam dois modelos candidatos. Então, como é que seriam esses modelos? Só para ilustrar. Então, o que eu faria, né? Uma vez que eu tenha esses modelos candidatos ilustrados? Eu ajustaria, para cada, eu tenho que ajustar para cada um deles. Ajustar significa fazer a estimação dos parâmetros desse modelo, considerando as ordens, todos os modelos candidatos gerados. Então, nesse caso aqui, ó, eu comecei pelo modelo mais simples, que a gente está chamando aqui do sazonal, tendência, autorregressivo, média móvel. É tudo zero. Se é tudo zero, todas aquelas 4 componentes associadas à tendência autorregressiva, tendência média móvel, sazonal, autorregressivo, sazonal, média móvel, é tudo zero. Ela é tudo zerada, não existe aquela componente. Então, vai depender só do ruído branco. O que vai gerar que o único parâmetro que eu tenho é a variância associada ao ruído branco, ao AT. Então, é a única estimação que eu tenho. Se eu fizer a ordem utilizando Pzinho igual a 1, Qzinho igual a 0, Pzão igual a 0, Qzão igual a 0, eu vou ter agora dois parâmetros aqui no nosso modelo. Vai ter o sigma de AT, né, que é a variância residual associada ao ruído branco, e o meu vetor φzinho de parâmetros associado ao tendência autorregressivo, né, que é o que está indicando aqui, ele vai ter só um φ só, que é o φ1 aqui. Ó. Então, esses dois parâmetros vão ser estimados. Se for o caso do autorregressivo em tendência de ordem 2 e zerados os outros termos, eu vou ter a variância residual, que é comum a todos, né, do ruído branco, e o φzinho agora vai ter duas componentes, ter o φzinho 1 e o φzinho 2, porque lembre-se que a ordem aqui é do P igual a 2. E eu vou fazer isso até eu chegar ao modelo mais completo, que é o Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão, que vai ter a variância residual como parâmetro a ser estimado, o φzinho, que vão ter P componentes, Pzinho componentes, o θ estimado, que vai ter Qzinho componentes, associado à média móvel, a tendência, o φzão estimado, que vai ter Pzão componentes, associado à média à tendência, ao autorregressivo sazonal, e o θ em sazonal, né, nesse caso aqui, estão o Q componentes associados a ele. A partir de todos esses modelos estimados, através de um critério, que pode ser vários critérios, pode ser simplesmente a verossimilhança do modelo, pode ser o erro quadrático médio, né? Pode ser um critério de avaliação de modelos, o AIC, o ACAIC, pode ser o BIC, e assim por diante. Você pode considerar um critério para escolher erro de previsão, também você pode considerar, para escolher
os modelos, ou modelo, melhor dizendo, dentre os modelos candidatos que você estimou, que é o melhor modelo, o qual eu estou chamando aqui de um SARMA P estrela, Q estrela, Pzão estrela, Qzão estrela. Então é esse modelo aqui que você vai usar para explicar, né, o que melhor explica o seu conjunto de dados, no caso, a sua série ZT observada. Vamos dar um exemplo? Então, suponha esse processo aqui, ZT, que foi observado e ele está com a característica estacionária, está considerado aqui, ao longo do tempo, são 240 observações. E aqui eu fiz um estudo descritivo através da função de autocorrelação e autocorrelação parcial, tá? A ACF e a PACF, considerando o R. Olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma senoide amortecida de comportamento. É visível isso, né, na minha sequência de dados. Então ela está suavizando ao longo do tempo. E aqui eu tenho o H, se eu destacar aqui, lembrando que aqui a função de autocorrelação parcial, ela começa de 1. Aqui começa de 0 e a parcial começa de 1. Então aqui é 1, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante. O que está acontecendo? Esses valores aqui, ó, esta margem aqui que é colocada em azul, está aqui em azul, ela é uma margem que, na qual a gente vai se basear até para aplicar teste de hipótese. É uma margem para informar se esse valor de autocorrelação é estatisticamente nulo ou não, tá? É 0 ou não. Se ele estiver dentro dessa margem, a gente considera como sendo estatisticamente nulo. Se estiver fora dessa margem, a gente diz que ele está significativo, esse valor. É claro que eu estou falando aqui sem me aprofundar muito, mas a ideia geral é essa. Claro que tem um teste formal para verificar, para essa verificação, mas essa margem aqui ela é construída baseando-se nessa ideia de significância, de nulidade, né, estatística. Você vê que a função de autocorrelação está truncada no H igual a 1. Ou seja, o primeiro H deu significativo, todos os outros estão dentro da margem aqui considerados como 0. Ou seja, aqui parece que eu tenho um comportamento que vai me levar a indicar que o modelo tendência, aqui eu só estou avaliando a tendência, tá? A ordem máxima aqui de investigação seria o Pzinho igual a 1 e o Qzinho igual a 0. Ou seja, se eu não avaliei a sazonalidade, o Pzão é igual a 0, o Qzão é igual a 0. Para avaliar a sazonalidade, bastaria eu apresentar as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial em termos sazonais e avaliá-las da mesma forma como feito em tendência. Muito bem. Definida a ordem máxima, que é o Pzinho igual a 1, se a gente rever a conta anterior, a gente vai chegar à conclusão que a gente tem dois modelos candidatos, tá? Esses modelos candidatos são esses aqui, ó. São o Pzinho 00, Qzinho 00, e aqui o Pzinho igual a 1, Qzinho igual a 1. O modelo é AR porque todos os outros, né, o Qzinho aqui, né, inclusive eu podia omitir que eu coloquei o Qzinho aqui. Ele podia ser só, na verdade, é o AR só com P igual a 0. Isso aqui poderia ser excluído aqui. Veja que esse modelo é análogo ao dizer que esse modelo é ao sazonal, modelo autoregressivo média móvel, tendência sazonal, Pzinho igual a 0, Qzinho igual a 0, Pzão igual a 0, Qzão igual a 0. Nesse modelo, o que eu vou ter como parâmetro só para estimar? É a variância residual, tá? Associada ao ruído branco. Nesse caso, foi estimado em 2,38 o valor. Adicional a isso, eu tenho o valor de verossimilhança, tá? Que deu menos 440,94. Verossimilhança desse modelo, o processo de estimação é via máxima verossimilhança. E o valor do AIC, tá? Que deu 883,87, que é um critério de comparação de modelos. Ao passo que o modelo AR1, ou o AR com P igual a 1,
Analogamente, né, eu posso descrever ele como modelo geral, zerando, né, as componentes inexistentes. Ele vai ter a variância residual estimada como praticamente 1, aqui, e vai ter o φ1 estimado. Nesse caso, ele está identificado como AR1, tá? Autoregressivo 1 aqui. O valor deu menos 0,75, a estimativa. Além disso, eu tenho o erro padrão de estimativa, tá? Dá 0,0423. O erro padrão vai ser interessante na hora que a gente for aplicar testes de significância para verificar se esse coeficiente é ou não significativo. Aqui, além disso, a log verossimilhança, tá? E o valor do AIC. Percebam o seguinte, que tanto a log verossimilhança quanto o valor do AIC, a log verossimilhança é maior do que no modelo anterior, tá? E o valor do AIC é melhor também. Sobre os dois critérios, esse segundo modelo é melhor que o primeiro. Portanto, nesse caso, nessa comparação, seria o melhor modelo para explicar a nossa série ZT. Bem, basicamente o ciclo de análise vai ser o seguinte, você vai fazer o processo de modelagem e estimação, que a gente comentou, né? Vai escolher o melhor modelo, dentre os modelos candidatos que você elencou. Vai fazer um processo que a gente vai comentar, né? Que é o processo de validação, que basicamente é avaliar sobre as pressuposições associadas ao seu modelo, ao nosso modelo. Em essência, vai ser o estudo dos resíduos, né, ATs observados e ver se eles conferem com as hipóteses elencadas no nosso modelo, as hipóteses sobre esses resíduos. E uma vez que tiver ok a validação, ou seja, os resíduos estiverem ok, aí eu vou utilizar esse modelo, esse melhor modelo, para fazer tanto a descrição da série quanto fazer estudos de previsão. Se qualquer uma dessas etapas for quebrada, ou seja, ou eu ter problemas na validação, ou eu tiver problemas na previsão, é sinal de que alguma coisa não estava ok, né? Então eu vou ter que voltar ao processo de modelagem, refazer a modelagem, tentando incorporar alguma característica que tenha sido omitida nesse processo. Por isso que é chamado um ciclo de análise, né? Se uma das etapas não der certo, a gente vai ter que voltar na primeira. Algumas observações finais, tá? Primeiro, se eu tenho um modelo XT, né, um processo XT, cuja a gente usa modelagem de tendência e sazonalidade via diferenciação, usando Dzinho, Dzão, lembre-se que o Dzinho é relativo à diferenciação da tendência, né, e o Dzão a diferenciação em termos sazonais, tá? Ou seja, a nossa XT é a série original. E a ZT residual for modelada usando um SARMA, Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão, esse modelo aqui também é chamado de modelo SARIMA, tá? Então, a extensão dele seria o SARIMA, Pzinho, Dzinho, Qzinho, Pzão, Dzão, Qzão. Onde o I aqui vem de integrado, modelo integrado. Por que é integrado? Porque a ideia, né, a diferenciação barra integração, esse integrado vem da operação inversa da diferenciação. É como que eu vou sair desta série para chegar na série XT. Então, é muito comum ter funções associadas, né, funções em pacotes computacionais, utilizando o termo SARIMA, tá? Como modelo de referência para trabalhar. Bem como outros modelos. Existem outros modelos onde as distribuições de AT elas são diferentes da distribuição normal, que não vai gerar um processo gaussiano. E aí, lógico que tem todas as peculiaridades, mas são modelos que são razoáveis, principalmente se a distribuição do seu AT tiver um comportamento que difere muito da normal, ou por alguma característica de assimetria, ou por uma cauda um pouco mais pesada.
Bem, é isso, tá? A considerar. Além de, só comentando aqui adicionalmente, além disso, a gente tem modelos também que trabalham com séries que a gente chama que não são não estacionárias em variabilidade, na variância, tá? Esses modelos são citados como modelos Garch ou Arch, tá? Que consideram, que são uma classe de modelos também que trabalha para tentar modelar esse comportamento, às vezes, de como que a variabilidade da série muda ao longo do tempo, ou ao longo da sua indexação. Bem, com isso a gente termina, então, a nossa videoaula, e eu vejo vocês numa próxima.